Imagina um cara ou uma mulher que já traiu seu parceiro ou a sua parceira, sei lá, N vezes, pedindo desculpa, dizendo que é um trauma infantil, né? Agora, também aquela referência a que só ocorre infidelidade quando o amor já acabou. É bom, isso é uma das... me parece que isso é uma das hipóteses mais ingênuas sobre esse tema, né? Muito pelo contrário, a infidelidade pode acontecer em meio a uma situação em que você se sinta, inclusive, dividido entre as duas pessoas, entre as duas situações, né? A infidelidade pode aparecer como uma expectativa de que, na realidade, a pessoa com quem você se envolveu traz a você uma versão de você que você não conhecia. Aliás, isso é muito recorrente em fala sobre infidelidade, quer dizer, você se conhecia como sendo X, e aí você conhece uma outra pessoa, e você se descobre mais X. Eu não acredito que, a priori, a gente possa universalizar, como a maior parte das pessoas aqui pareceu que sim, e dizer que a infidelidade é sempre uma forma de mau caráter. Você pode ter cometido, quando ele fala no começo, você pode ter sido infiel, e numa série de outras áreas da vida, você ser bom pagador, bom pai, boa mãe, bom trabalhador, certo? E uma coisa não implicar na outra, né? Como contaminação de comportamento. Agora, é claro que infidelidade, sendo uma situação que não é uma situação em que você está sozinho nela, né? Quando você é infiel, no mínimo, tem 3 pessoas envolvidas, no mínimo. Se não tiver filhos, inclusive, que também são traídos de certa forma. O número de filhos e filhas que se sentem traídos quando descobre que o pai ou a mãe está sendo infiel ao outro é enorme, certo? Mas eu acho que há sim um discurso contemporâneo, às vezes, de que não, está tudo bem, é tudo legal, vai ser maravilhoso. Normalmente o que isso significa é não se perceber que existem pessoas que sofrem com isso. Como disse um deles, ser traído, você estava ali numa batida e de repente você descobre que a pessoa está em outra vibe. Ela vai ver isso como mau caráter. Você não acha que pode, por exemplo, existir outros tipos de acordo que não incluam essa noção de traição? É claro que sim. É claro Mas, que sim. na verdade, eu quero perguntar se você acha que isso pode ser uma coisa futura e uma tendência futura, por exemplo. Não Ou acho que... você acha que essa noção de que o outro não pode ter, não deve ter nenhum envolvimento romântico ou erótico com outra pessoa é um contrato que vai perdurar por muito tempo? Acho que não dá para afirmar alguma coisa nesse sentido. Eu tenho a impressão que, primeiro, sempre existiu pessoas que fizeram contratos dessa forma. De Pelo outra menos, forma, você quer dizer? dessa forma que você descreveu, no sentido de que não é um contrato que não pressupõe fidelidade, grosso modo, né? Você citou Nelson Rodrigues, e ele tem uma frase que, aliás, não é dele, mas que é de uma peça, que ele dizia que a fidelidade deveria ser facultativa. Dizer que devia ser uma escolha é digamos assim, é um pressuposto racional. O ser humano é racional só nos momentos de exceção. Mesmo quando acha que está sendo irracional, na realidade é movido por algum tipo de processo. Mas o que eu queria dizer com relação aos contratos que você se referiu, diferentes, né? Se seria uma tendência, acho que não dá para afirmar que seja uma tendência. Em segundo lugar, sempre existiu. Pelo menos no século XIX, num ambiente em que eu conheço um pouco, que é o ambiente da literatura russa, da vida de muitos daqueles autores, muitos deles tinham contratos desse tipo. Turgenev. Então isso não tem nada de novo. Portanto, não é uma tendência, é uma coisa que já existia. E depois, pensar isso como uma tendência, eu tenho a impressão que é um pouco assim como uma certa utopia liberal, sabe? O mundo será melhor se não existir nenhuma regra,
todo mundo viver livremente a partir dos seus instintos e competir entre eles, certo? Então a gente vai chegar ao ambiente onde ninguém, por exemplo, faça crime passional, sofra com infidelidades, né? Primeiro, uma pessoa que tem um contrato como esse seguramente vai precisar de algum tipo de legislação ou acordo jurídico, se tiver patrimônio. Porque está tudo bem, a gente é livre, eu acabei com você, eu sou rico pra cacete, eu vou mostrar para você o quão livre você é. A promiscuidade é intrínseca ao ser humano? Primeiro que a palavra promiscuidade já carrega de certa forma, uma avaliação moral, né? Promiscuidade. Porque eu posso entender a palavra promiscuidade unicamente como um ato mecânico de entrar embaixo dos lençóis com as pessoas. Ou, sei lá, encostar no banheiro do avião, dentro do banheiro do avião. A gente pode enxergar a promiscuidade como ato mecânico. Mas quando a gente fala promiscuidade, há uma carga de avaliação moral dizendo que esse hábito mecânico de se envolver com pessoas que você não deveria, de alguma forma, né, naquela situação, seria uma característica que se repete no comportamento humano. Só um parênteses, mas é a mesma situação que se aplica ao uso da palavra traição, que também carrega uma avaliação moral. Também traz uma avaliação moral, é claro, porque você está traindo a confiança de outra pessoa, né? E a verdade é que tanto promiscuidade quanto traição são comportamentos que podem, de fato, trazer rolos na vida. Apesar de todo o glamour que se associa à infidelidade, o sofrimento da pessoa traída é real, né? Pode trazer uma fissura na vida gigantesca, assim como na vida da pessoa que trai, não por hábito contínuo, mas por uma desgraça que pode acontecer na vida. Você cruzar com uma pessoa, você não estava planejando isso, e quando você vê, você está no meio do rolo, né? Mas se isso é uma característica da humanidade, a promiscuidade, eu diria que de certa forma é. De certa forma a espécie é promíscua, sim. Se você se encontrar em determinadas situações, determinados ambientes, é muito possível que as pessoas se envolvam em relações sexuais, afetivas, que às vezes são ilegítimas, né? Como no caso de traição. Agora, com isso eu não quero dizer que todos os membros da espécie sempre são promíscuos. E nem que todos os membros da espécie o são na mesma frequência. Ao longo da história, a preservação da linhagem, a manutenção de algumas alianças políticas e tudo, principalmente no meio da nobreza ou entre os mais ricos, foram fatores associados à ideia da fidelidade. Hoje em dia, isso ainda está valendo de alguma forma? Quer dizer, o fato de você não poder ter outros parceiros no casamento, na maioria dos casamentos, está ainda ligado de alguma forma a essa noção de preservação da linhagem e do patrimônio, ou os fatores são hoje mais culturais? Olha, Thaís, eu acho que, apesar de que continua existindo a questão do patrimônio, né, no sentido de você, de repente, ter um filho que não é seu e ele herdar tudo, e isso, por exemplo, imagina hoje, antes também, mas hoje especificamente, imagina uma situação em que um casal que tem muito patrimônio, né? Que o marido construiu um grande império, sei lá, essas coisas de novela. E imagine que ele tem 2 filhos, tá? E se descobre que um deles não é filho do pai. Como você acha que ia ficar o irmão, que é filho do pai? É muito provável que ele fosse usar isso para excluir. Eu não estou nem chegando no marido, hein? Para excluir o irmão, que na realidade era filho da mãe com outro cara qualquer.
Eu dou esse exemplo, né, porque é um exemplo que normalmente não vem à memória nessa discussão, para entender o quanto o tema da infidelidade perpassa questões a ver com patrimônio. E não só do ponto de vista do sujeito que tem um patrimônio e é enganado. É claro que do ponto de vista da mulher, se ela tem o patrimônio, se o patrimônio é dela, e como a mãe você nunca tem dúvida, né, que é filho da mãe, isso que eu quero dizer, a dúvida em relação ao pai, mas você pode avançar um pouco e imaginar uma situação em que um sujeito casa com uma mulher, o pai dessa mulher tem um patrimônio gigantesco, ele trabalha com o sogro, inclusive aumenta o patrimônio, e aí esse sujeito é descoberto que esse sujeito, no dado momento, tem um filho com uma outra mulher, né? Será que a mulher dele iria aceitar dividir o patrimônio de raiz dela com esse outro filho? Entende? Então, o tema do patrimônio, ele perpassa essa discussão. Agora, se hoje é cultural, né? Se hoje você, mesmo que você não tenha propriamente um patrimônio, porque hoje um apartamento é um patrimônio, né? Você vai para o inventário e um apartamento de 2 quartos vai ser repartido entre os filhos, ainda é um patrimônio. Então, o que a gente pode dizer é que hoje, na realidade, a noção de patrimônio se democratizou. Mas, Pondé, voltando um pouco, a gente estava falando da nobreza, por exemplo. A infidelidade dentro da nobreza poderia trazer consequências políticas muito importantes, não é? Agora, isso não é assim. E você falou também sobre a riqueza, o patrimônio. O patrimônio, para os que têm patrimônio, pode importar, mas, embora um apartamento seja um patrimônio, é uma questão que não é tão vultosa assim como era para os ricos, ou como pode ser ainda para os ricos. E aquele sociólogo britânico, Anthony Giddens, ele fala exatamente isso. Ele discorda da tese de que hoje o patrimônio seja uma variável ainda importante na questão do amor e, portanto, da fidelidade, do casamento e da fidelidade. Ele acha que as relações hoje são mais consistentes, ele tem aquele conceito do amor confluente, que envolve mais interesses subjetivos do que externos, e que isso tudo, então, seria passado, essa influência do patrimônio da linhagem, por exemplo. Eu acho que hoje existe uma idealização muito maior das relações afetivas. É aí que vai ao encontro, do meu ponto de vista, do que fala o Giddens. Há uma idealização, há um investimento subjetivo, há uma construção enorme ao redor das relações afetivas. E aí dá nisso. Sofrimento subjetivo. No final do dia, parece que patrimônio não importa. Basta separar para ver se patrimônio não importa. Basta ter que separar, a gente vai ver se patrimônio não importa. Eu acho que faz parte, inclusive, da idealização contemporânea, a ideia de que patrimônio não importa, certo? Agora, não há dúvida de que você tem hoje, mesmo pessoas que a questão não é tanto apartamentos, seja lá o que for, tem idealização com relação ao amor. Uma idealização que antes existia muito menos, entende? Então, quando você idealiza, você atribui expectativas subjetivas, você encontra significado no casamento, certo? Na família. É a palavra que ele usa. No convívio familiar. Aí, sem dúvida nenhuma, a infidelidade é uma espécie de elemento que corrói essa expectativa de significado. Ok, mas então pode ser que haja uma idealização quando se diz que o patrimônio não importa. Mas se o patrimônio importasse tanto assim, então isso quereria dizer que não haveria infidelidade entre os pobres, por exemplo, que não é verdade. É claro que não é nesse sentido. Quer dizer, o que eu estou falando é que o problema do patrimônio e da infidelidade só importa a quem tem patrimônio. É isso que eu quero dizer. E o sofrimento com a infidelidade entre pessoas mais pobres existe unicamente pelo aspecto da idealização, do significado do casamento, da expectativa da família, que em alguns casos tem até a ver com componentes religiosos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte:
A infidelidade, ela pode ser sofrida, interpretada, atuada e resolvida em planos diferentes. Por exemplo, uma infidelidade num casal em que não há nenhum patrimônio em jogo, em que não há absolutamente nada que vale a pena se contratar um advogado, ou onde não se possa contratar um advogado, é uma coisa. Uma infidelidade num casal que tem patrimônio em jogo, eles vão contratar advogados. Então, o que eu quero dizer é que, apesar de que hoje se carrega as relações afetivas com uma idealização privada, na realidade, da vida privada, sabe aquilo que o Bauman fala no Amor Líquido, quer dizer, a expectativa, e no livro dele também sobre ética pós-moderna, aquela expectativa de que você vai produzir significado na sua vida nas relações privadas. E uma dessas relações privadas que vai produzir significado é o amor. É a expectativa do amor do lar, do casal, com os filhos, né? Isso quebrado seguramente vai produzir sofrimento. Mas o tema do patrimônio, para quem tem patrimônio, continua sendo uma questão. Para quem não tem, de fato não é. Ou seja, a infidelidade, o sofrimento, melhor dizendo, com a infidelidade foi democratizado para todas as classes sociais. E a Forbes Advisor divulgou uma pesquisa em julho deste ano, Pondé, sobre infidelidade no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Veja só as conclusões. Olha, vou te ler as principais. Primeiro, mais de 60% dos entrevistados, foram 2.000 e a pesquisa foi feita pela OnePool. Mais de 60% dos entrevistados disseram ter tido um affair no local de trabalho. Aí, em 40% desses casos, essa situação implicou a traição de um parceiro. Ou seja, o cara era casado, a mulher era casada. Mas, veja só também um outro lado. 43% dos casos acabaram em casamento. Isso quer dizer o seguinte, que mais pessoas conheceram seus parceiros no local de trabalho do que a quantidade de pessoas que conheceu o seu parceiro ou parceira na internet, nas redes sociais, que hoje é muito comum. Na verdade, olha, ele diz aqui, a pesquisa diz que isso significa quase o dobro. Você tem 2 vezes mais probabilidade de se casar ou de se aconchegar ou de se juntar a alguém que você conheceu no ambiente de trabalho do que alguém que você conheceu no aplicativo de namoro. O que você acha disso tudo? A primeira coisa que eu acho é que isso é a prova cabal que até agora o compliance não deu em nada. Pois é. Tem um poder afrodisíaco, assim, o ambiente de trabalho? Então, eu fiz esse comentário sobre compliance porque o compliance tem claramente um problema com a dimensão erótica da vida. Eu estou me referindo a essa dimensão do eros, mais no sentido assim, mais clássico, das relações entre as pessoas, né? E principalmente o foco na perseguição das relações entre homem e mulher, em que necessariamente não chega no sexo, não é isso. Mas que tem um certo balé, uma brincadeira, uma dança que já pode dar em risco. E que o compliance não está conseguindo sufocar. Mas que ele tenta sufocar a todo custo porque ele enxerga isso como risco. O trabalho por si é um ambiente que tem uma definição, tem uma dimensão, não definição, tem uma dimensão erótica, de novo, do eros clássico, ou seja, criação, enfrentamento de problemas juntos, cotidiano ali, vivendo junto, resolvendo situações, passando por estresse, solucionando o estresse, criando situações ou trabalho ou soluções que tem uma dimensão erótica. Sem falar no tempo que as pessoas passam juntas. Sim, e se parte desse tempo significar viajar junto, aí acabou, né? Porque aí você está no hotel, você está longe, não sei o quê, aí tem a hora do relaxamento, o happy hour, blá, blá, blá. Você está numa cidade que não é a sua, ninguém conhece, ninguém viu. Então, o que essa pesquisa mostra é que o ambiente de trabalho não é necessariamente só o ambiente onde você trai.
O ambiente de trabalho é um ambiente onde você pode conhecer a pessoa com quem você vai casar, né? Ou você pode, inclusive, abandonar o parceiro ou a parceira anterior para ficar com a pessoa que você conheceu no trabalho. Então, não é à toa que pessoas que são mais ciumentas, sejam homens ou mulheres, têm um foco todo especial de ciúme alocado no ambiente de trabalho. E tem razão em pensar assim. Toda razão. A pesquisa que você mostrou aí, né? Essa estatística, digamos assim, é quase um ciúme científico. Uma ideia dessa deixa qualquer paranoico feliz. Ou mais infeliz ainda, né? Então é científico. E qualquer parceiro mais paranoico. Total, assim, trabalho. Aí vem aquela história, né? Aí tem, é a chefa, é o chefe, é o colega, a colega de trabalho, e tem que, às vezes, trabalhar horas a fio. E nesse sentido, a entrada da mulher no mercado de trabalho deu uma equilibrada lá no grau de traição por gênero, então. No grau de traição por gênero, sem dúvida, né? Porque muitas mulheres puderam ser infiéis muito mais facilmente, porque circulam, viajam, trabalham, passam pela mesma experiência do homem na criação e tal. Agora, do ponto de vista, se você pegar os canalhas honestos do Nelson Rodrigues, eles estão festejando a emancipação feminina, porque agora está à mão deles o tempo todo. Não precisa procurar lá em algum lugar onde ela está escondida.